Os votos de boa noite a todos. Eu tô com cara de surpresa para mim mesma, porque eu não sabia que o exórdio era comigo hoje, mas eu tô vendo aqui. É que houve uma troca, mas enfim. Falar a respeito de qualquer tema que tenha relação, né, com a nossa doutrina é algo extremamente importante e exige um pouco, né, uma vez que eu me considero incipiente nessa doutrina, mas o que está proposto aqui é nós tecermos alguns comentários acerca das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. O que ocorre é que, da mesma forma que entre nós, encarnados e desencarnados, existem estas mesmas relações de antipatia e de simpatia entre os espíritos. E quando nós dizemos entre os espíritos, óbvio que todos nós somos espíritos, mas nós costumamos usar esse termo quando estamos nos referindo àquela situação em que o espírito está desprovido do envoltório material, ou seja, do corpo físico, né? É muito comum nós, quando dizemos espíritos, estarmos nos referindo à situação de estar fora da carne, né? Desencarnado. Então, entre os espíritos, tal qual entre nós, essas relações, elas perduram e existem da mesma forma como no nosso mundo aqui. Na verdade, não existem dois mundos, né? Porque a vida ela é um ato contínuo. Quando nós estamos fora da carne, é aquilo que nós chamamos de erraticidade, que de uma forma errônea há pessoas que acham que é porque que vem de erro, mas não é. O termo erraticidade é o fato de nós não nos encontrarmos encarnados. Corresponde àquele período em que nós estamos entre uma e outra encarnação. Então, é importante, quando encarnados, nós trabalharmos de formas a que possamos ir dirimindo qualquer animosidade que haja entre nós e algum companheiro de jornada aqui na Terra, para que, quando da desencarnação, se esta atitude que nós temos em relação a algum nosso irmão continua pendente, se ela não foi resolvida, ela vai continuar. Porque quando nós morremos, entre aspas, na verdade o que ocorre é uma parada na existência em que nós estamos, mas o espírito retorna à pátria espiritual, portando todas as suas vicissitudes e levando como verdadeiro legado aquilo que for qualidades, aquilo que for de trabalho e de atuação no bem. Eis porque, né, Jesus recomendou que era preciso que nós, enquanto estivéssemos com os companheiros de jornada, resolvêssemos todas as pendências. Porque cada pendência que nós tivermos, ela terá que ser resolvida. E é daí que resulta, muitas vezes, ou as mais das vezes, essas relações de antipatia e de simpatia. Por vezes nós cruzamos ou convivemos com alguém com quem não temos nenhuma relação biológica, digamos assim, e nós percebemos que há uma empatia tremenda entre nós e esta ou estas pessoas. Isso deriva de quê? Das relações afetivas verdadeiras, aquelas que não são quebradas com a pluralidade das existências, porque aquilo que nós cultivamos e que nós temos na nossa essência enquanto espíritos não sofre solução de continuidade. Então, quando nós temos estas sensações de antipatia ou de simpatia relativa aos nossos irmãos encarnados, isso pode derivar
tanto das nossas construções atuais, né? Óbvio que nós procuramos nos juntar pelas afinidades que apresentamos entre nós mesmos, mas precisamos também conviver com aqueles com os quais nos desafinizamos ou não nos afinizamos, para exercitar a moeda de troca que nos servirá quando nós deixarmos a carne e tivermos que retornar à pátria espiritual. Então é preciso que essas relações sejam trabalhadas desde já, porque, como falamos das simpatias, nós temos também algumas pessoas, e isso não é que seja maldade da nossa parte e nem delas, que às vezes, quando estamos na presença delas ou quando somos obrigados, entre aspas, também a conviver, porque fazem parte, às vezes, das nossas relações familiares, de relações de trabalho, e que são pessoas com as quais o convívio torna-se difícil. E às vezes nós percebemos que estamos nos esforçando e que às vezes a coisa não anda, que a relação é travada. Então é preciso que tenhamos sempre este olhar não apenas sobre o presente, sabendo que somos espíritos eternos. Então, em decorrência daquilo que vivenciamos em outras existências, é possível que nós tenhamos laços de simpatia e de antipatia criados na existência atual, ou que essas mesmas relações sejam frutos de pendências de existências pretéritas. Então, assim como nós sentimos desta forma e colocamos assim para que entendamos que também, quando estivermos, ou aqueles irmãos que estão fora da carne, sentem da mesma forma. Razão pela qual muitas vezes nós nos deparamos com processos obsessivos. Aqui já foi colocado diversas vezes que nem tudo é obsessão, mas alguns processos obsessivos são frutos dessas pendências de relações mal resolvidas. Então, quando o espírito desencarna e ainda não é suficientemente evoluído e teve alguma situação significativa que não foi resolvida, isto é levado e daí surge muitas vezes essas obsessões que nós falamos. E aí nós temos as duas condições, vamos ter os algozes e as vítimas. E esta situação de algoze e de vítima também é relativo, porque se às vezes nós estamos sendo obsediados, nós nos sentimos vítimas, mas é preciso que saibamos que se isto ocorre e se for fruto de um processo obsessivo desta natureza, é porque em alguma época nós também fizemos aquilo que estamos sofrendo. Então, muitas das vezes, não é mais nada mais ou menos do que a lei de causa e efeito tendo a sua aplicação. Porque nós sabemos que tudo na vida é assim, né? Se nós fizemos alguma coisa, não é a lei do talião, como muita gente fala, né? Dente por dente, olho por olho, não é isto. É que, como Jesus bem disse, né, nós todos somos livres, temos o livre-arbítrio, podemos plantar exatamente aquilo que quisermos. Agora, aquilo que plantamos, obrigatoriamente colheremos. Então, é lei de causa e efeito, é semeadura livre, porém colheita obrigatória. Então, nós precisamos procurar ter este entendimento, para que possamos entender o que ocorre muitas vezes, a forma como somos sugestionados e sabermos que tudo o que nós sofremos aqui e agora não é por acaso, há uma explicação que mesmo que nós não entendamos, mas nem tudo é possível ao nosso entendimento, não é? Há coisas as quais nós não temos condição de entender. Não devemos mesmo, porque não teríamos a condição de suportar. Então, entendamos que, da mesma forma que entre nós, os laços de simpatia e antipatia existem,
nós, quando falamos aqui encarnados, esses laços também existem no mundo espiritual. E como essa divisão é meramente didática, é como uma teia de aranha, porque, na verdade, nós vivemos em contato constante com nossos irmãos que estão fora da carne. Então, é preciso que tenhamos este olhar, passemos a entender, e como também muitos irmãos aqui colocam, né? Quando estivermos sofrendo algum processo obsessivo que seja fruto desses laços de ligações pretéritas, procuremos entender e procuremos ajudar a nós mesmos e aos irmãos que estejam nos colocando essas situações, agradecendo a Deus, orando e pedindo e agindo de forma a que a nossa reforma íntima aconteça, para que os laços de antipatia e de simpatia entre os espíritos sejam entendidos e estreitados de forma a que se tornem cada vez mais laços de amor, de simpatia. Então, chegando a nossa hora, nós vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus Cristo que nos ilumine, que nos ajude para que na noite de hoje a palestra proferida pelo nosso irmão seja de acordo com o planejado pela espiritualidade amiga e benfeitora desta casa. E assim, neste clima de paz e de harmonia, nós pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Roberto, o qual irá proferir a palestra. Assim seja. Alô. Pessoal, boa noite. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus, Ele possa continuar a desenvolver e nos abençoar por todos os dias de nossas vidas. Bendito seja o momento que nós nos encontramos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de estudo e de aprendizado à luz da doutrina espírita, do momento tão especial que todos nós estamos a vivenciar, com mais essa oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações, tendo a oportunidade de cada vez mais nos melhorar. O tema que nos foi proposto justamente pela casa, ela está no Livro dos Espíritos. Ela faz parte das leis naturais e nos fala sobre a lei do trabalho. Mas antes de nós falarmos sobre justamente o tema propriamente dito, vamos procurar saber primeiramente o que essas leis naturais, o que são essas leis naturais e o porquê delas existirem, para que nós possamos justamente entender a importância e a grandiosidade do nosso Pai Celestial, que nos permite ter os elementos necessários para que, como espíritos ainda bastante imperfeitos a caminho da perfeição, nós possamos justamente utilizá-la para que nós possamos verdadeiramente um dia encontrarmos justamente a felicidade. Então, o que são as leis naturais? As leis naturais, elas foram criadas por Deus com esse objetivo de nos dar justamente um roteiro, de nos mostrar justamente o quanto nós poderemos justamente utilizá-la, se bem soubermos utilizá-la, e elas são imutáveis. O tempo não consegue alterá-las. A lei dos homens, ao utilizá-las, elas são aperfeiçoadas de acordo com o tempo, de acordo com a época. Mas a lei de Deus, elas continuam para todo
o sempre. Então, o que acontece? É permitido ao homem se aprofundar em ambas, ou seja, na lei moral e na lei espiritual, moral e material. Os espíritos dizem que sim, mas uma única existência, ela não é suficiente. Então, a partir desse momento, nós já poderemos visualizar em que momento nós estamos. Porque quando nós falamos em trabalho, qual a primeira ideia que nos vem à mente? Alguém poderia nos ajudar? E quando nós pedimos a colaboração, é porque nós acreditamos que é um trabalho coletivo, né? Aqui todos nós estamos também procurando entender quais os acontecimentos que hoje estão norteando a nossa caminhada, a nossa vida, para podermos elaborar com mais critério. Então, quando nós falamos em trabalho, qual é a primeira ideia que nos vem? O labor diário. Nós sabemos que, diante da lei humana, né, é uma lei natural, que nós precisamos também do trabalho para quê? Para nos manter, mas também ela tem uma outra conotação, que é a doutrina espírita, através também dos espíritos responsáveis pela codificação, ele vem nos dizer que ele serve também para trabalhar o nosso entendimento, né? Então, muitas vezes, a gente direciona o trabalho como sendo justamente aquela condição de nos manter e que realmente faz parte da natureza justamente humana e é uma necessidade do espírito para poder justamente crescer. Nós não conhecemos também um outro mecanismo de crescimento a não ser através do estudo, através do trabalho, através da lei do amor, para que nós possamos também vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos de que maneira? Se é uma lei natural e que ela está de acordo com a nossa necessidade de crescimento, o bom direcionamento ou não da aplicabilidade justamente dessa lei é que vai fazer um grande diferencial. Porque, gente, mesmo que nós estejamos hoje vivendo uma situação material, mas a doutrina espírita ela vem nos falar com muita clareza, com muita pureza, né? Com o sentido de nos alertar sobre a nossa consciência espiritual ou a nossa realidade espiritual. Isso porque nós entendemos que a morte, como muitos entendem, ela não existe. A vida continua. A vida continua pulsante também no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Mas, Roberto, o que é que tem a ver justamente? Começamos a falar do trabalho e agora a gente já está adentrando justamente sobre justamente o mundo espiritual. Porque nós vamos começando a entender que esse momento que nós estamos aqui, ele é o resultado, é um somatório de ações que já se iniciaram há muito tempo. Há muito tempo. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentadinhos, buscando justamente nos melhorar através do entendimento de nós mesmos, do conhecimento de nós mesmos, é um passo fantástico. E a misericórdia de Deus tem batido justamente a nossa porta, porque também nós entendemos que o nosso Pai Celestial, em nenhum momento, Ele quer justamente a nossa dificuldade. Ele não quer a nossa infelicidade. E a gente vem e para e faz uma reflexão. E por que nós sofremos ainda tanto diante justamente desses momentos? Por conta da nossa ignorância diante dessa condição espiritual que nós estamos nos aperfeiçoando. Bendito seja a dor. Bendita seja a dor que nos bate à porta, que ela faz com que nós nos recolhamos e procuremos, acima de tudo, direcionar um pensamento ao alto e pedir a Deus. Claro,
No primeiro momento nós pedimos que resolva os nossos problemas. Mas o que é que nós descobrimos quando nós adentramos uma doutrina como essa, uma casa de oração como essa? Que nós somos os principais artífices da nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Se nós provocamos, se hoje nós estamos colhendo o que nós semeamos no passado, hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma nova colheita. E essa colheita, ela passa justamente pela semeadura. Então a gente para e pergunta, o que é que nós estamos fazendo hoje, agora, com essa oportunidade do trabalho? Porque o trabalho ele não se restringe simplesmente para a nossa subsistência. O trabalho é muito maior. Porque a gente sabe muito bem que nesse mundo que nós vivemos, né, onde as disparidades são imensas, mas todos somos filhos de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos alertou que mesmo aquele que hoje se encontra na rebeldia, mas ele não estaria fadado para viver eternamente naquela condição. Que nenhum desses se perderiam e que voltariam para o seu regaço. Mas através da força? Não. Através do amor. Então, muitas vezes, nós precisamos passar por situações conflituosas em nossas existências para entender o quanto papai, o quanto mamãe estavam certos e o que eles estavam querendo justamente nos orientar. Então, mais uma vez, nós nos deparamos justamente com a rebeldia que muitas vezes o espírito ele teima em trabalhar. E aí há uma necessidade urgente para que nesse conceito justamente do trabalho nós possamos doar. Porque no momento que nós estamos direcionando o nosso pensamento de forma positiva, nós estamos modificando, nós estamos movimentando energia. No momento que nós nos deparamos com situações de irmãos nossos que hoje estão passando pela prova ou pela expiação, então o Evangelho, ele nos traz roteiros. Mas depende de nós nos esforçarmos para colocá-la em prática. Mesmo que nós estejamos financeiramente bem, mesmo que nós estejamos com a nossa família bem, mesmo que nós estejamos vivenciando uma condição material que nos proporciona os melhores meios diante da situação que nós estamos vivenciando, que não é condenável de maneira alguma, mas o que é que nos impede de servir? O que é que nos impede justamente de fazer a nossa parte? Porque na grande maioria das vezes as pessoas que nós nos deparamos, elas não estão nem muito interessadas justamente em conseguir aquele óbolo, aquela oferta, mas estão sequiosas de quê? De carinho. Estão sequiosas de atenção. Será que nós não temos um tempinho, 1 minuto, 5 minutos, seja o tempo que for, para nos doar? Então vejam como a lei do trabalho ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Por isso que a doutrina espírita, ela sempre nos alerta, através daqueles que também já vivenciaram a mesma ignorância que em determinado momento nós estamos a vivenciar. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Jesus já nos alertava, se nós tivéssemos aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, verdadeiramente, o que ele fazia, nós poderíamos também fazer. Mas nem sempre a gente acredita que é possível remover essas montanhas. Mas Roberto, mas uma montanha física realmente eu não consigo. Que montanhas são essas? São os obstáculos. São as provas, os testes que realmente nós estamos a passar e a vivenciar todos os momentos de nossas vidas. Quando nós estamos com o nosso pensamento ao alto, seja qual for justamente o grau de
comprometimento que aconteça em nossas vidas, mas quando nós estamos apegados na mão invisível de Deus, o que é que acontece, pessoal? Quando nós estamos apegados com a mão invisível de Deus, o que é que acontece? Nós temos mais coragem ou menos coragem? Vamos lá, gente. Mais coragem, né? Por isso que se fala, no dito popular, que o pouco com Deus, ele é o quê? É muito, né? O muito sem Deus, ele é o quê? Então vejam a diferença que existe justamente nesse tipo de comportamento. Mas vamos um pouco mais e vamos ver quais as respostas de perguntas que o codificador, o nosso Allan Kardec, ele fez justamente aos espíritos superiores no sentido de nos esclarecer. Para aquele que interessar, é o capítulo 3, que fala sobre a lei do trabalho, e aí vem o subtítulo, necessidade do trabalho. A pergunta 674, ela começou da seguinte forma: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Olha só, é uma lei da natureza? Porque são várias leis. Alguém se lembra de outra lei natural que está aqui justamente no Livro dos Espíritos? Essa é uma delas. Vamos ver as outras? Vamos lá. São várias justamente as leis que regem justamente essa condição. Então, a lei moral, a lei do trabalho e as outras a gente vai ter que ir descobrindo, porque inclusive é o roteiro que tem daqui por diante justamente no ciclo de palestra, né? Então, ao fazer essa pergunta, os espíritos tiveram a oportunidade de orientar o seguinte: o trabalho, ela é uma lei natural. Por isso mesmo, ela é uma necessidade. Olha só, ela é uma necessidade e a civilização obriga o homem, a civilização que faz parte do progresso, né, que também é uma lei natural, a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Acreditamos que fica muito fácil da gente entender nesse primeiro momento, porque nós sabemos que tudo evolui. E à medida que vai evoluindo, as necessidades, elas vão aumentando ou vão diminuindo? Vão aumentando, né? Como também os prazeres. Hoje, se nós quisermos amanhecer lá em outro continente, é só pegar e ter as condições financeiras necessárias, pega o voo, amanhã de manhã já estamos em outro continente, né? E por aí vai. A 675 deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais, que nós já fizemos um pequeno comentário sobre somente a necessidade do trabalho e o que ela nos proporciona. Mas ela está ligada só às ocupações materiais, e a resposta também nós já sabemos. Qual é a resposta? Hein? Não. Não, nós já sabemos a resposta. Não. O espírito também trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil, olha só, toda ocupação útil, ela é um trabalho. Temos momento que precisamos do trabalho para nos manter. Temos momento que chega um período onde já conquistamos também a segurança do trabalho através da aposentadoria, e que na maioria das vezes nós não temos mais aquela necessidade, embora o que pese bastante é justamente a situação econômica, né? E aí a gente não vai adentrar nesse campo agora.
Mas o que acontece? O tempo, gente, o tempo é uma preciosidade que nós não podemos justamente simplesmente desprezá-la ao nosso bel prazer. Sabemos que é de fundamental importância e necessário para a nossa vida material o repouso. Sem repouso, a gente não consegue justamente reorganizar justamente as energias. Sabemos também que é muito prazeroso nós temos nosso momento de lazer com os nossos familiares, ótimo. Mas no momento que nós entramos no campo da ociosidade, quais são os benefícios ou malefícios que nós trazemos para as nossas existências? Então, a gente faz uma pequena pergunta, e essa pergunta não tem o objetivo de testar ninguém, mas apenas para a gente poder acompanhar, a raciocinar, a pensar sobre o que nós estamos falando. Quais os benefícios de nós nos encontrarmos numa condição de ociosidade? Alguém poderia me dizer um benefício? Ou mais de um benefício? Quando se namora, quando se obra a matéria, a boa conduta, ela traz prazeres materiais necessários para a nossa vida material. Quando se elabora a intelectualidade, você precisa muito de uma ociosidade para você estudar, para você pensar, e ela te vai gerar um prazer, um retorno seria um prazer de uma qualidade, Deixa-me fazer um pouquinho, talvez eu não tenha feito a pergunta, dentro justamente do que nós estávamos pensando e sendo direcionado. Ociosidade, a gente está falando, não é justamente aquele tempo que a gente aproveita útil para estudar, para realizar justamente as nossas tarefas. Ociosidade, né, é aquele momento que nós temos aquele sentimento que poderíamos fazer algo e a gente não faz, né? Que você tem a condição, você tem o dia da passagem, você tem uma casa que realiza o trabalho, você poderia estar participando de um trabalho voluntário, mas você liga o televisor e fica naquela ociosidade que não está somando, e com certeza ela está se vindo também num ponto de desequilíbrio. Por favor, gente, o que nós estamos falando, aqueles que quiserem colaborar e nos ajudar no raciocínio, esteja à vontade, viu? O que nós gostamos é disso. Então, o que acontece? Quando nós estamos numa condição de desânimo, quando nós estamos justamente sem visualizar algo melhor lá na frente, a nossa vida pessoal, como espírito, ela começa a surgir e a contribuir justamente para N desequilíbrios. Quando nós estamos ocupados, dificilmente nós somos pegos justamente com pensamentos desarmoniosos, dificilmente nós temos tempo de ficar recebendo influências espirituais que venham justamente nos desequilibrar. Então é nesse sentido que nós falamos sobre a ociosidade, porque na verdade muitos de nós passamos por essa condição. Acreditamos daqueles que estão aqui bem menos, mas é uma realidade que a gente vê. As pessoas muitas vezes direcionam justamente todo o seu potencial para os prazeres que a vida oferece. Mas o tempo passa, e o que nós não fizermos hoje, nós teremos que fazer amanhã. E sabendo que esse trabalho justamente de crescimento e de melhoramento, ele continua no mundo espiritual. Porque aqueles que partem, que retornam para o mundo espiritual numa condição completamente de perdidos, entre aspas, eles continuam com essa mesma dificuldade no mundo espiritual. E essa teoria, ela vem justamente reforçar pelos ensinamentos que estão justamente contidos na doutrina espírita, que nos serve justamente de alerta.
Então é nesse sentido. Então, por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande para o que nós estamos a pensar, para o que nós estamos a fazer, para que a gente não venha a entrar justamente em ponto de desequilíbrio que venha justamente nos trazer prejuízos não só na vida material, que ela termina influenciando, como também na nossa vida espiritual. Então é nesse sentido que surge justamente o sinal de alerta. E por que o trabalho é imposto ao homem? Por que será que é imposto ao homem? Porque há uma necessidade de nós fazermos as nossas conquistas. Hein? A nossa conquista. Acreditamos que todos nós que estamos aqui, nós temos por objetivo espiritual, um dia, sermos muito melhores do que somos hoje. Mas sem através da lei do esforço, nós conseguiremos fazer essas conquistas? Conseguiremos? Provavelmente não. Por isso que também Kardec perguntou: olha, por que todos os espíritos são criados com as mesmas oportunidades? E como é que uns avançam mais rapidamente do que outros? Se o nosso Pai Celestial não dá justamente e não há diferenciação entre um e outro. Por quê? Por que será? Pela vontade. Quando nós temos uma vontade, com certeza, mesmo respeitando as leis imutáveis a que todos nós estamos submetidos, mas nós já compreenderemos que naquele momento nós estamos tendo as condições necessárias, produto justamente de um trabalho elaborado no mundo espiritual, para que o espírito, na condição de crescimento, de burilamento, possa um dia encontrar justamente essa perfeição. Então, qual foi a resposta que ele nos passa? Ela é uma consequência da sua natureza corporal. Porque no momento que nós nos encontramos no mundo espiritual, quando nós estamos justamente naquele período justamente esperando uma oportunidade para reencarnar, lá, será que a gente vai estar também de braços cruzados, esperando que realmente, será que vai chegar a hora para que a gente possa descer para o planeta para poder testar as nossas potencialidades? Lá também se trabalha, não no sentido justamente de material, igual ao homem, para manter justamente a sua sobrevivência. Mas o trabalho que existe lá é no sentido de burilar os seus sentimentos. Porque a quantidade de irmãos que se encontram no mundo espiritual, como aqui também, estão necessitados de atenção, de carinho, é muito grande. Agora, claro, nós não podemos fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer. Mas aí a gente para e se pergunta: e o que é que eu posso fazer? Porque o trabalhador, quando ele está pronto, o trabalho acontece. Quando você passa um período fazendo justamente o seu curso superior, que você está pronto, não lhe garante de imediato uma boa colocação, né? E olha que você estudou N anos para pegar o canudo. Mas o fato de você terminar não lhe dá uma condição diferenciada. O que é que você vai ter que fazer? Continuar estudando, tem que buscar um objetivo, tem que continuar estudando. Talvez não passe na primeira, talvez não passe na segunda, talvez não passe na terceira, que não deixa de ser uma grande prova, mas você está se fortalecendo naquele seu objetivo. E vai chegar o momento que você vai conseguir a tão sonhada colocação. Essa é a condição material. Então, no mundo espiritual, nós também somos testados. O fato de nós estarmos e termos conquistado justamente títulos no mundo material, ao chegar no mundo espiritual, mas eu sou médico, eu quero trabalhar na equipe de médico. Opa! Essa não é justamente a orientação que nós conseguimos observar através também dos livros que nos chegam. Roberto, será? Olhemos somente a série de André Luiz,
sobre a realidade do mundo espiritual. São vários justamente os temas, ação e reação, os mensageiros e tantos outros, missionários da luz, e por aí vai. Por isso que há uma necessidade de nós estudarmos para que nós possamos nos fortalecer na fé e em nós mesmos, para que possamos alcançar essa melhora. Então, qual é o objetivo que nós estamos querendo hoje? Qual o objetivo que nós estamos nos propondo para amanhã? Qual o objetivo que nós queremos alcançar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos e por aí vai? E essa continuidade que nós já iniciamos, e com certeza nós não temos mais condições de retroagir. Isso porque o Espírito não retroage. Ele pode, em determinado momento, por indolência sua, lhe dar uma estagnada, mas ele não retroage. Ou seja, vai ser sempre para frente. Então, que fica justamente esse ponto para reflexão. Então, voltando justamente ao complemento da pergunta. É uma consequência da sua natureza corporal? É uma expiação? Isso ele falando sobre o porquê do trabalho ser imposto ao homem. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. São nos momentos de crise que nós temos a oportunidade de exercitarmos a nossa inteligência. Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Graças a Deus. Coisa boa. Então, nesse momento que nós procuramos ser criativos. Quando nós estamos cegos diante justamente da dor, que a gente não consegue enxergar nada, que a gente não consegue nem sequer enxergar a mão invisível de Deus, nós sabemos que é um período muito difícil. Talvez alguém vai poder dizer que já passou por momentos como esse. Mas mesmo não tendo passado, mas ao nosso lado nos aparece exemplo de irmãos que passaram por situações que, no sentido popular, chegaram ao fim do poço. A grande diferença é justamente essa: saber que nós não nascemos para vivermos na escuridão. Nós fomos criados para viver na luz. A dificuldade que nós passamos hoje, ela é fruto da nossa invigilância, e mesmo que se passem 1000 anos, que para Deus é um segundo, nós teremos que nos reencontrar com aqueles que nós precisamos para trabalhar justamente o perdão, o amor, a caridade e poder justamente nos reencontrarmos com nós mesmos. Olha só. Então essa é a condição do Espírito. Quando nós começamos também a entender essa particularidade, com certeza nós estamos fortalecendo o nosso objetivo. A questão número 100 do Livro dos Espíritos, o que é que ela fala? Ela fala sobre a escala espírita. Ela nos dá justamente alguns pontos de avaliação para saber o quanto nós já estamos melhorando em termos de categoria e o quanto ainda precisamos melhorar. E também nós deixamos como sugestão a questão número 100 do Livro dos Espíritos. Vamos mais um pouco. Por isso, deve ser sustento do homem a segurança e o bem-estar apenas ao seu trabalho. Aquele trabalho que é fruto do seu suor, mas aquele trabalho dentro de uma lei natural chamada uma lei moral. Não aquela lei de gesto de levar vantagem em tudo. Porque no momento que eu estou apenas me beneficiando, no momento que eu estou só me beneficiando, desculpem, no momento que eu estou só me beneficiando em detrimento da dificuldade do outro, ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque naquele momento nós poderemos até nos sentir venturosos, fortes, potentes, mas a eternidade ela vai nos mostrar com muita propriedade o quanto nós teremos que amargar, até vivenciando através da expiação
vivenciando o que o outro passou por conta justamente da nossa negligência, egoísmo, ganância, que ainda é uma característica muito própria do nosso planeta, esse planeta de provas e expiações. Então, será que vai compensar realmente? Talvez não seja melhor. Claro, eu gostaria de ter tanta coisa, mas aquilo que eu tenho no momento não está dando justamente para me manter, não está dando justamente para manter a minha família. Talvez não dentro daquele conceito de luxuosidade que talvez eu achasse que fosse melhor. Mas todos nós só temos hoje aquela condição que se faz necessária, seja na pobreza ou seja na riqueza. E isso não quer dizer que há o acomodamento, porque nós não temos a inteligência, então nós poderemos melhorar. É próprio. Não há nenhum crime, não há nenhuma dificuldade. Agora, nós queremos justamente passar por cima do outro, atropelar o outro, como se o amanhã não existisse, aí já é uma particularidade individual de cada um. Aquele que tem ainda sobre a condição de trabalho imposto ao homem, aquele que tem o corpo fraco, Deus deu a inteligência como compensação, mas não deixa de ser um trabalho. Olha só. Então, quando nós fazemos somente um comentário como esse, ele não está na sua dimensão real. Ele pode ser muito mais ampliado. Por isso que a gente volta a dizer e a repetir. É necessário o estudo. É necessário justamente o conhecimento dessa verdade, para que ele possa continuar justamente nos libertando dessas amarras que ainda nos prendem, como se nós fôssemos diferentes. Nós somos sim diferentes, porque somos filhos de Deus, mas nós poderemos sim melhorar e ser diferentes na nossa condição de amor ao próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos. Já pensou no momento que nós começarmos a exercitar justamente essa lei maior? Quantas mudanças se transformarão? O nosso planeta, que já está há muito tempo numa fase de transição, onde essas barbaridades que muitas vezes nos chegam através do noticiário nos chocam. Pensemos no momento que nós estivemos vivendo uma realidade diferenciada. Porque até mesmo no momento que nós passarmos para o mundo espiritual, nós iremos habitar mundos que se encontram de acordo com a nossa condição evolutiva. Então a gente vê que esses sinais de alerta, essas mudanças, elas não ficam limitadas só ao aqui e agora, porque ela tem justamente uma repercussão maior. A questão 677, por que a própria natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Né? Porque até agora a gente estava justamente se referindo justamente à condição humana. E vejam a beleza da resposta. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como vós. Como nós. Mas seu trabalho, como sua inteligência, ela é limitado ao cuidado de sua conservação. Mas é um trabalho. Então trabalha a criatura humana, trabalham também os animais. Eis porque entre eles o trabalho, ele não gera o progresso. Uma condição diferenciada na criatura humana, que ela gera o progresso. Essa geração do progresso, como seria bom que ela tivesse atrelada à condição material, né, gente? Mito, desculpem. Moral, como seria bom, mas nem sempre, né? Cresce em termos de progresso, mas moralmente ainda começa justamente a dar para trás, como diz justamente a palavra simples. Eis porque entre eles o trabalho não gera progresso, enquanto entre os homens há um duplo objetivo. Então, que duplo objetivo seria esse? A conservação do corpo
e o desenvolvimento do pensamento. Ou seja, vem complementar a orientação que já havia sido passada anteriormente, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, refiro-me ao objetivo a que se propõem a trabalhar. Mas, inconscientemente, ao prover suas necessidades materiais, constituem-se em agentes dos desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, se bem que muitas vezes não percebeis o resultado de imediato. Então, nada está deslocado. Tudo tem justamente um objetivo, tudo tem uma função, mas todos contribuem com o seu potencial. Nos mundos mais aperfeiçoados, olha só, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho. Em João nós encontramos também uma citação que diz que na casa do Pai existem muitas moradas. As muitas moradas elas estão ligadas justamente aos mundos habitáveis que, devido justamente à nossa dificuldade e grosseira em termos de material, nós não conseguimos visualizar, porque são mundos compostos de vibrações muito sutis, mas todos estão de acordo justamente com a orientação maior, né? Então, mesmo nesses mundos, o homem está sujeito à mesma necessidade, porque quando eu falo aqui no sentido do homem, o sentido que ele está falando é o sentido do espírito, né? Porque nós deixamos essa vestimenta, mas o nosso espírito ele continua na sua plenitude. A natureza do trabalho, ela é relativa à natureza das necessidades. Com certeza, no mundo mais aperfeiçoado, mais melhorado, nós não vamos encontrar essa dificuldade grosseira que nós enfrentamos aqui para nos mantermos. Mas o trabalho lá, ele é bastante diferenciado, como nós já tivemos a oportunidade de comentar. Enquanto nós estivermos em nossa galáxia, próximo de nós, criaturas que ainda estão em sofrimento, não dá para ficar de braços cruzados. Então, aí onde é que vem justamente o trabalho, que é esse momento de doação. E não é fácil você se doar. Para uns, parece ser muito fácil, mas não é. Nós temos os nossos núcleos familiares que muitas vezes já contribuem para nos limitarmos. Cada um segundo a sua obra, cada um de acordo com o seu grau evolutivo. Nem todos que nascem numa mesma família têm o mesmo conceito, porque todos nós estamos numa fase de aprendizado. Mas quantos deixam de abraçar uma causa? Quantos deixam de frequentar uma reunião como essa? Quantos deixam de fazer uma visita? Quantos deixam de colaborar justamente com o trabalho da sopa? Não é aquela contribuição, não, é aquela de você colocar a mão na massa. Quantos deixam de colaborar, de chegar aqui um pouco mais cedo, às quintas-feiras, para orientar as crianças? Quantos deixam também de chegar mais cedo para orientar as mães? E por aí vai, só para citar algumas situações. Mas o quê? Porque em casa, muitas vezes, existem obstáculos que, mas eu não vou incomodar não. É melhor ficar por aqui mesmo, não vou me envolver não. Então, por isso que a gente fala que o tempo é muito precioso, a oportunidade é muito preciosa. Ela surge agora, e se você não tiver aquele discernimento de segurá-la, é quando nós entramos também nessa fase de desequilíbrio, e aí é quando a dor nos bate a porta, e é através dessa dor que a gente tenta justamente recuperar justamente essa oportunidade que vai surgir novamente. Então é esse tempo que nós não deveremos também malbaratar de maneira alguma. Então,
responder justamente à condição do trabalho no mundo, um mundo mais aperfeiçoado. A natureza do trabalho, ela é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Olha só. Então, nós estamos complementando através também de uma resposta fidedigna o que nós estávamos a comentar. Mas não deveis crer por isso que o homem fica inativo e inútil. Está vendo? Ele não fica inativo ou inútil. Porque se ele já está no mundo mais aperfeiçoado, conquistas foram feitas, né? Você, em termos de mente, em termos de potencial, já melhorou bastante. Então não dá para ficar de braços cruzados, né? Não dá de braços cruzados. Por isso que aquela ideia que muitos de nós fomos criados e orientados desde o início, vamos procurar ser bons porque quando nós falecermos nós iremos para o céu. Ficar naquela maravilha, né? Naquele conforto eterno. Mas já pensou se isso realmente fosse verdade? Porque vai chegar um ponto de você de tanto não fazer nada que cansa. Ou não? Né? A gente trabalha, sai de férias, mas chega um momento que anda, quando cuida na vida, poxa, não, eu não vejo a hora de voltar para o trabalho, porque não aguento mais ficar em casa sem fazer nada, né? Poxa, o relógio corre, mas vamos lá. Mas não deveis crer por isso que o homem fique inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, gente, o que acontece? Hoje nós tivemos a oportunidade de, possivelmente, aclarear um pouco mais a nossa mente. Aclarear um pouco mais a nossa vida. Que nós possamos abraçar verdadeiramente essa doutrina maravilhosa, que é o verdadeiro sentido do Evangelho, lembrando que todos nós fomos criados para sermos felizes. Esses momentos de felicidades que nós passamos aqui, nós sabemos que está muito longe da verdadeira felicidade, porque são ciclos. Ora a gente está feliz, amanhã vem uma dificuldade, ora a gente fica entristecido, mas a forma de nós reagirmos a esse momento já é bastante diferenciada. Então que nós possamos continuar assim, traçando esse objetivo para nossas vidas. Quero realmente ser feliz, eu mereço ser feliz, mas o que eu puder fazer por aquele que está no meu caminho, de compartilhar, mesmo que eu não conheça, mas eu posso fazer uma prece, eu posso pedir a Deus, Senhor, ajuda aquela criatura para ela consiga se fortalecer. Porque essa dificuldade que ele está vivendo hoje, possivelmente muitos de nós já passamos. E quantas mentes invisíveis nós estiveram justamente nos acompanhando, nos fortalecendo. Então, a vida para ser vivida, ela tem que ser vivida com responsabilidade, ela tem que ser vivida com amor, ela tem que ser vivida com compartilhamento, quase que não saía, com compartilhamento, porque aí nos faz estar pelo menos com a nossa consciência em paz. Nada melhor do que no final de cada dia, nós possamos colocar nossa cabecinha no travesseiro, dizer, Papai do Céu, obrigado, não fez tudo o que eu queria, mas o pouco que eu fiz, foi a condição que eu tive, mas eu fiz da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, todas aquelas pessoas que passarem na nossa vida. Então, gente, não tenhamos medo de sermos felizes. Trabalhemos justamente todo esse potencial que existe ao nosso redor. E fica como sugestão, não apenas esse capítulo, mas todo o livro da codificação. Muita paz para todos. Após a explanação do nosso irmão Roberto, nós passamos a palavra para o nosso irmão Carlos, a fim de que profira a prece final. Queridos irmãos, elevemos nosso pensamento a Jesus. Mestre Jesus, Divino Mestre de infinita bondade,
benfeitores espirituais dessa casa. Agradecemos pelo todo amparo espiritual, pela oportunidade do aprendizado de hoje, nesta casa de trabalho e oração. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos no caminho reto, combatendo principalmente o egoísmo que habita ainda em nós, para que possamos ser merecedores da companhia dos benfeitores espirituais. Sendo assim, na certeza do Teu amor, que a Tua luz permaneça entre nós. Que assim seja. Passa a palavra para a irmã Eva, para que ela possa dar por finalizado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Amado Pai, profundamente agradecidos, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita luz, paz e progresso espiritual. Que assim seja.